Aleluia, aleluia, amém. Queridos, nós estamos reunidos para mais um culto, mais um momento de adoração, como corpo, como igreja. E como é bom a gente poder viver esses momentos reunidos, não é verdade? Como é bom. Nós estamos no último mês. O Senhor me deu a direção para a gente trabalhar as cartas às igrejas, relatadas ali no Apocalipse, 7 igrejas. E hoje nós vamos para a 5ª igreja. Nós começamos pela igreja de Éfeso, e eu gosto de relembrar, para quem perdeu alguma aí, né? Algum culto, alguma igreja. Começamos pela igreja de Éfeso, quando o Senhor chama a atenção dessa igreja por ser uma igreja de muitas obras, mas que havia perdido o amor, e o Senhor dá uma palavra de despertamento e de alerta para que eles voltassem ao primeiro amor, voltassem ao fervor espiritual. Depois nós falamos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja operante na fé, uma igreja que sofria por causa da fé em Jesus, uma igreja perseguida, e a palavra que o Senhor entrega a essa igreja não é nenhuma admoestação, mas é uma palavra de ânimo, dizendo: persevere, porque no final você vai receber a coroa da vida. Na sequência, a gente ouviu sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja completamente influenciada pelo mundo. E o Senhor chama a atenção dessa igreja a necessidade de discernir as vãs doutrinas, as doutrinas pagãs, e andar segundo a palavra de Deus. Depois nós ouvimos sobre a igreja de Tiatira. E sobre essa igreja a gente viu que as vãs doutrinas e filosofias saíram dos bancos da igreja e tomaram o púlpito. E a gente ouviu aqui sobre o perigo de estar debaixo de uma doutrina diabólica, a doutrina de Jezabel. E a gente aprendeu na semana passada como identificar essa doutrina e termos o cuidado para não nos submetermos a ela. Foi uma palavra de alerta também para nós líderes, né? Quem é liderança aqui na igreja, para cuidar do seu coração, das motivações do coração, de forma em que não exerça uma liderança abusiva, autoritária, mas uma liderança regada de amor, de quebrantamento. E hoje nós vamos ouvir sobre a igreja de Sardes. Nós vamos aprender o que o Senhor deseja comunicar a nós, que falou com essa igreja há tantos séculos atrás. E a palavra de Deus para nós hoje é um chamado de despertamento. O tema hoje é reaviva-nos, Senhor. Nós precisamos viver talvez um reavivamento. Talvez você na sua vida está vivendo um avivamento pessoal, você está vivendo na chama do primeiro amor, você está vivendo uma vida mesmo de consagração, de devoção, de rendição. Mas pode ser que tenham pessoas aqui que estejam precisando de um reavivamento, estejam precisando trazer vida àquilo que parece estar vivo, mas está morto. E a gente vai ler a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse 3, de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim para nós: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Em outras versões diz: desperta. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se.
Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, sempre é bom a gente contextualizar a realidade da igreja para que a gente entenda a mensagem que Jesus queria passar. E a igreja, a cidade de Sardes, ela era uma cidade muito, que trazia na sua história uma história, um legado de honra, um legado de glamour, um legado de soberania, de poder. Por quê? A cidade de Sardes, ela era situada no alto de uma montanha. E era uma cidade cercada por muros. E ela era muito conhecida por ser uma cidade fortificada, por ser uma cidade difícil de ser tomada, pela sua posição estratégica e pelo exército. Então essa cidade, ela se vangloriava pelo seu poder, pela sua capacidade de ser invencível ou inatingível. Só que algo acontece com essa cidade, uma cidade que tinha essa fama, uma cidade que causava algum tipo de intimidação aos seus opositores. Essa cidade, ela foi tomada em 529 a.C. pelo rei Ciro. E Ciro toma essa cidade quando os sentinelas, os guardas da cidade, estavam dormindo. Veja que eles observam a cidade e no momento oportuno e estratégico, quando os guardas estavam dormindo, essa cidade é invadida e é tomada. Anos depois dela ter sido, reconstruída e se retomado, anos depois, o rei Antipas Epifânio invade a cidade de Sardes da mesma forma. Ele pega os sentinelas dormindo. E ele invade a cidade, toma a cidade, e a cidade é devastada. E a cidade se refaz. Capacidade de se refazer. Só que mais à frente, anos depois, essa cidade, ela é acometida de um desastre natural e a cidade é completamente destruída. E o rei Tibério, ele então reconstrói a cidade, dá de novo todo o glamour, toda a pompa para a cidade e consagra essa cidade a uma deusa chamada Cibele. E por que ele consagra essa deusa? Porque essa deusa tinha o poder de dar vida aos mortos. Então Jesus, quando vai falar com essa igreja, a igreja situada nessa cidade, Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem poder de dar vida, aquele que tem as 7 estrelas. E o que isso significa? Ter os 7 Espíritos de Deus, quando Jesus se apresenta dessa maneira, ele está dizendo que somente nele há o poder de ter a plenitude de vida que Deus oferece a quem nele crê. Não existe deusa, não existe nem outro tipo de entidade que pode te livrar da morte, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que carrega os 7 Espíritos de Deus. E 7, na palavra de Deus, é um número que representa a perfeição, representa, o próprio Deus. E Jesus, ele se apresenta como aquele que tem poder de dar vida, porque nele há vida plena, vida abundante.
E quando ele diz que ele tem as 7 estrelas, quando a gente vai para o início do livro, do livro de Apocalipse, a gente vê que Jesus se apresenta como andando entre 7 estrelas, e cada estrela é uma cidade, é uma igreja. E ele diz que ele tem a estrela. A igreja está nas suas mãos. Então, por mais que a igreja seja ameaçada, por mais que a igreja seja afrontada, por mais que hajam temores pelo lado de fora e temores pelo lado de dentro, o Senhor, Ele não desiste da sua igreja, e a sua igreja permanecerá até que Ele volte, e Ele vai voltar para buscar uma igreja, uma noiva sem mancha e sem mácula. Esse é o nosso Deus. Então o Senhor se apresenta a essa igreja, sendo Jesus aquele que é a revelação plena da vida de Deus. Somente Ele pode dar vida àquilo que está morto. E qual é a realidade da igreja? Jesus apresenta como uma igreja que parece estar viva, tem fama de estar viva, mas na verdade está morta. E por que essa igreja ela parecia estar viva? Porque essa igreja ela tinha obras. Era uma igreja que funcionava, as coisas aconteciam, igual a igreja de Éfeso. Mas era uma igreja que ela era atuante, mas não era resultado do fluir do Espírito de Deus. Como a igreja de Éfeso, era uma igreja que não fluía, mas que funcionava. Um teólogo cristão, óbvio cristão, né, teólogo, George Led, no seu livro sobre o Apocalipse, ele faz uma declaração. Ele diz que a glória de Sardes estava no seu passado. Era uma cidade bastante soberba e arrogante, era bastante autoconfiante pelo seu esplendor, pelo esplendor do seu passado. A igreja era como essa cidade, ela vivia do passado. Ela vivia só de nome, ela tinha fama de estar viva. Ao invés dela ser sal, ela tinha perdido o seu sabor. Ela não havia mais nessa igreja operosidade, ela não era uma igreja operante na cidade, na sociedade. Ela era uma igreja que tinha perdido a sua dignidade. Queridos, já vale uma pergunta para a gente aqui. Como nós estamos sendo conhecidos? Qual a fama que nós temos hoje? Será que nós estamos sendo reconhecidos como povo de Deus? Como povo que carrega a glória de Deus? O reavivamento numa igreja, ele é necessário quando a igreja faz a obra de Deus, mas com a motivação errada. É quando a vida cristã é colocada no piloto automático, mesmo que conserve a sã doutrina. Não são citados nessa igreja problemas de doutrina, problemas de heresia, perseguição política ou religiosa, mas essa igreja estava perdendo a sua vitalidade espiritual por estar vivendo de maneira mundana, como a igreja de Pérgamo que nós estudamos. Queridos, o reavivamento ele é necessário quando nós temos nome de crente, mas a gente não tem vida de crente. O homem no seu estado natural, ele está morto nos seus delitos e pecados. É possível ser uma igreja, carregar o nome de Deus, mas estar morta. Haviam motivações equivocadas no meio da igreja sobre aquilo que eles faziam. Talvez alguns faziam a obra de Deus por reconhecimento, por holofotes, por aplausos, para talvez tamponar uma ferida da alma. O Senhor, Ele não se impressiona com aquilo que a gente pode fazer para Ele. Não fazer as coisas para a glória de Deus, mas para a própria glória, é ter uma vida dupla. E o que leva uma igreja a perder a sua vitalidade espiritual e a esfriar na fé? E eu elenquei aqui, de acordo com essa palavra, com esse texto, duas realidades.
Duas situações que fazem com que uma igreja perca a sua vitalidade espiritual. A primeira é que uma igreja perde a sua vitalidade espiritual por ter uma visão equivocada da sua espiritualidade. Eu vou repetir. A igreja perde a sua vitalidade espiritual quando ela tem uma visão equivocada da sua espiritualidade. Veja que o texto cita sobre alguns irmãos que não contaminaram as suas vestes. Muitos irmãos daquela igreja estavam vivendo uma vida dupla. Na igreja era uma coisa, mas durante a semana eram outra. Na vida cotidiana eram outra coisa. Não havia pureza, não havia santidade. Queridos, a religiosidade faz essa distinção entre vida espiritual e vida secular. Os mais antigos aqui, né, no passado a gente ouvia muito isso, né, no meio da igreja. Não, porque a gente tem que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Não, mas na minha vida secular, quem foi que disse que existe separação, gente? Vida espiritual, vida secular, de onde saiu isso? Nós somos um ser integral. Nós somos, não existe, aqui é o meu espírito, agora aqui você está vendo a minha alma, agora aqui você está vendo o meu físico. Não. Quando eu olho para você, eu vejo o seu corpo que possui uma alma que carrega o espírito. Não existe distinção. E por isso a gente precisa abandonar essa mentalidade, que existe uma vida na igreja e existe uma vida lá fora. Não existe essa distinção. Nós somos seres únicos. Nossa vida não é compartimentada. Ou nós somos filhos de Deus, que revela Jesus além dessas paredes, ou não somos. O Senhor, Ele está nos chamando a tirar a capa da hipocrisia. E eu queria que você recebesse essa palavra com temor e com amor. Jesus condenou os fariseus, chamando-os de hipócritas, por ensinarem a lei de Deus e não praticarem aquilo que eles impunham aos fiéis da sua igreja. Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Queridos, coisa triste é a gente viver essa vida dupla. Coisa triste é quando a gente ouve filhos dizendo que o pai é uma coisa na igreja, a mãe é uma coisa na igreja e é outra dentro de casa. Nós precisamos entender que não existe distinção, não existe separação. Nós somos seres únicos e o Senhor, Ele rejeita a hipocrisia. A vida espiritual não se resume nas tarefas da igreja. O que nós fazemos para Deus precisa ser resultado da nossa comunhão com Ele. Eu quero destacar aqui que ter um estilo de vida santo não é só andar separado do pecado. Não pecar os pecados escandalosos, que causam escândalo para a igreja. Ter uma vida santa tem a ver com o nosso estilo de vida, separado para Deus, que vai muito além, como eu disse, de uma vida de pecado. Um estilo de vida santificado tem a ver com priorizar a Deus em tudo que a gente faz. E agora eu quero que você fique muito atento. Como eu disse, ter uma vida santa não é só você não roubar, não beber, não usar droga, não adulterar, não mentir. Não. Isso aí é o básico para um filho de Deus. Mas o que o Senhor deseja chamar a nossa atenção hoje, nessa manhã, é que nós precisamos entender que existe um estilo de vida que o Senhor propõe para nós, para que a gente viva para a glória dEle. Por exemplo, como você administra o seu tempo? Na sua agenda, você tem tempo para estar com o Senhor? Porque às vezes você só está com Deus quando você vem na igreja. E a gente não se alimenta uma vez na semana, a gente se alimenta todo dia. Então, ter
ter uma vida santa, ter uma vida diferente do padrão desse mundo, é ter relacionamento com Deus. Porque as pessoas, naturalmente, que não buscam a Deus, nem sabem que pode desenvolver um relacionamento com Ele. E a gente, muitas vezes, vive da mesma forma que as pessoas que estão lá fora. E que não tem comunhão com Deus, ou não tem um rótulo de crente. A gente acorda, escova o dente, muda a roupa, toma um banho, muda a roupa, toma um café, vai trabalhar, e aí a gente já entra, né, no furacão do dia, tantas coisas para resolver, e a gente se esquece que existe um Deus que é Pai e que está acessível a nós a todo tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância e em qualquer momento. Queridos, nós só vamos exalar Jesus se a gente estiver com Ele. Sabe quando você abraça alguém que tem um perfume muito assim, marcante, né? E quando você sai do abraço, o cheiro dela fica em você? Já aconteceu muito isso comigo, assim, às vezes eu estou em casa, eu encontrei com alguém, dei um abraço, o cheiro da pessoa fica comigo, aí eu estou às vezes, balanço assim, gente, o cheirinho, o perfume da pessoa veio comigo. É isso. Para que a gente exale o perfume de Jesus, a gente precisa estar com Ele, em intimidade, sabe, estar na presença do Senhor. Não tem como você viver uma vida que reflita a pessoa de Jesus sem estar com Ele. Quanto mais você está com Deus, mais parecido você fica com Ele. Existem estudos até, né, que comprovam que o casal, depois de anos de casamento, eles se ficam parecidos. Alguns falam que até fisicamente. Por quê? Porque está tanto tempo vivendo junto que pegou o mesmo jeito, pegou a mesma forma, passou a gostar das mesmas coisas. Por quê? Porque vive junto, compartilha a vida junto. O Senhor, Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele. A sua vida lá fora, ela não está estanque da sua intimidade com Deus. Você precisa trazer o que você vive no seu dia para o seu a sós, e você precisa sair dali exalando o perfume de Jesus, para que você de fato impacte essa cidade, para que você transforme a sua casa, a sua família. Uma outra característica de alguém que precisa cuidar e observar se o seu estilo de vida reflete Jesus, como está a sua saúde. Que isso, pastor? O que saúde tem a ver com isso? Queridos, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai operar através do nosso corpo. A palavra de Deus fala que Ele habita em nós. E todo movimento que nós fazemos, sendo cheios do Espírito, a gente carrega a glória e a gente reflete quem Ele é. Agora, gente, o Espírito, ele habita no corpo limitado, de barro, que fica doente, que fica cansado, um corpo que precisa dormir, que precisa se alimentar bem. Quanto mais a gente cuida desse corpo, que é templo do Espírito, mais a gente dá oportunidade para o Espírito fluir. Eu estava conversando agora com umas pessoas aqui da igreja, e aí duas chegaram, meio lesadinha de sono, assim. Aí eu falei, que isso, minha irmã, dormiu não? Ah, fui dormir 4 horas da manhã. Falei, ih, vai tomar lambada hoje. Sabe por quê? Porque o mundo, o estilo de vida que está proposto para nós hoje, você precisa se entreter, é entretenimento o tempo todo, você precisa dar prazer para você, porque você trabalha muito, você está cansado. Então, quando você sai do seu trabalho, quando você sai da sua faculdade e tal, você precisa relaxar sua mente, você precisa estar com as pessoas que você gosta, você precisa passar tempo se entretendo, se
se distraindo, né? E tudo bem, você precisa disso. Mas tudo tem regra e disciplina, sabe por quê? Porque às vezes a gente entrega para Deus o que sobra de nós. E às vezes você se entope de besteira, de porcaria, não come bem e você está depreciando o corpo que é templo do Espírito Santo. Você limita a atuação daquilo que Deus quer fazer. Eu estava falando ontem com os jovens, quando eu tinha 20 anos, eu podia passar a semana inteira dormindo 5 horas e eu dava conta do recado durante o dia. Hoje, se eu passar 2 noites dormindo só 5 horas, eu não consigo viver o segundo dia. Por quê? Porque o corpo precisa descansar. Você sabe por que Deus fez o dia e a noite? A palavra de Deus fala que a noite foi feita quando ninguém pode trabalhar. Sabe por que a gente dá sono depois de umas 12 horas ou 18 horas acordado? Porque Deus propositalmente, Ele fez com que o nosso reloginho biológico se cansasse, desse sono para a gente poder descansar o corpo. Porque se a gente não tivesse sono, a gente ia aí até o limite e a gente ia sacrificar o nosso corpo. Tudo que Deus faz é perfeito. E aí eu quero falar para a juventude, mas para todos nós, porque a gente vive a vida de uma maneira desenfreada. A gente precisa colocar disciplina na nossa vida. Vai ter o dia de você poder estar com seus amigos, você poder descansar, você poder se distrair, passear, fazer o que você quiser. Mas, cara, dá disciplina para o teu corpo. Porque às vezes você pode estar se sentindo cansado, desanimado, abatido. Você pode achar que você está com problema espiritual, porque você não consegue se concentrar no seu momento de leitura e de oração. E tudo que você precisa, sabe o quê? Cuidar da sua saúde. Dormir, se alimentar bem. Porque quando o corpo ele não está bem descansado, quando o corpo não está bem nutrido, bem alimentado, ele vai ficar abatido. A sua disposição, ela é diferente. E, gente, quando a gente vem para o culto cansado, a gente não consegue captar da mesma maneira. Quando a gente está cansado, a gente não consegue corresponder da mesma forma. Deus pode dar uma visitação sobrenatural e o cansaço ir embora? Pode, mas não é sempre assim. E a gente precisa ter responsabilidade. E não viver a nossa vida. Eu falei ontem, citei ontem com os jovens aqui, o pedaço de uma música de Renato Russo, que fala assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há mentira, o amanhã existe. O amanhã existe. E o que você faz hoje vai repercutir no seu amanhã. Então, galera, vamos sair, vamos, distrair. Mas tem hora, cara, tem hora. O seu corpo precisa descansar. Você precisa estar atento àquilo que Deus tem para você no dia seguinte. Nós precisamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Outra coisa, você prioriza tempo com a sua família, tempo de qualidade. Porque às vezes estar em casa não significa ter tempo para sua casa, para sua família. Porque às vezes você está em casa, mas envolvido com tantas outras tarefas. E nós precisamos, eu estou falando isso falando para mim. Nós precisamos dedicar tempo de qualidade para os nossos. Sabe por quê? Porque a vida passa, querido. E aí você não pode um dia pensar assim: mas eu não dei tempo, podia ter dado mais tempo, podia ter feito mais. Não, a gente precisa dedicar tempo hoje. Queridos, a gente não leva as coisas dessa terra, a gente leva pessoas. A gente leva as pessoas. Nós que somos pai e mãe, a gente está formando a identidade dos nossos filhos. O que adianta você servir na casa de Deus, você dá atenção às pessoas aqui, mas não dá atenção aos seus dentro de casa? Sabe qual a mensagem que você está passando para ele? Que Deus rouba você dele. Porque servir a Deus te priva de ter o seu pai e sua mãe. Nós precisamos estar atentos a isso. Tudo tem equilíbrio. E às vezes você está pensando que você precisa... Meu Deus, mas eu não dou conta. Dá, é só você... O tempo que você passar ser um tempo de qualidade.
ser um tempo onde a sua atenção está para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, onde você não está no celular, onde você está só com ele. Porque às vezes você sai com uma galera e não tem nada de errado nisso. Mas quando você está com um grupo, a sua atenção está dividida para aquele grupo, para os amigos. E tudo que talvez a sua mulher precisa é que você esteja só com ela para ouvi-la. Tudo que o seu marido precisa é que você esteja só com ele para dar atenção, para dar carinho, para dar afeto. E isso é adoração a Deus. Isso é não viver o padrão desse mundo, mas viver o padrão daquilo que Deus propõe para nós, como estilo de vida cristão, que prioriza a sua casa, a sua família. Nós precisamos também estar atentos, porque às vezes a gente espiritualiza demais, e tudo que nós precisamos é trazer Jesus para a nossa vida cotidiana. Há um livro chamado Liturgia do Ordinário, em que a autora aborda a forma simples como Deus se revela a ela e constantemente fala com ela nas tarefas cotidianas. E quando eu li isso, eu me lembrei que eu nunca gostei muito de cozinhar, não. Porque quando eu era solteira, na minha casa, a faxina era comigo. Então, sábado era o dia de eu limpar a casa. Eu estudava a semana toda, sábado a casa era comigo. Então, eu nunca tive muito gosto pela cozinha. Só que, com o passar do tempo, casada, né, tendo que arrumar a casa, mas cozinhar, lavar, né, enfim. Eu descobri que quando eu estava na cozinha sozinha, preparando a comida da minha família, Deus falava muito comigo. Aí eu falei, gostei desse negócio. Então, esse é o momento que eu não sou solicitada, porque eu estou trabalhando, fazendo a comida da minha família. E uma vez eu postei no Instagram um texto falando sobre mente vazia, oficina de Deus. Porque às vezes a gente está ali só no trabalho manual, fazendo comida e tal, mas a nossa mente está liberada para o Espírito trabalhar, para o Espírito falar. E quantas coisas Deus revelou para mim sobre minha vida, sobre a criação dos meus filhos, sobre o meu casamento, sobre a igreja. Quantas mensagens Deus me entregou na pia da minha cozinha. Nós precisamos olhar Jesus, olhar o movimento de Deus nas coisas simples da vida. Eu me lembro que uma vez eu estava participando de uma festa da roça numa igreja, e a festa era num lugar fechado, e não tinha perigo, assim, o Caleb era bem pequenininho, eu não tinha nem Abner ainda, Caleb devia ter 3 aninhos, assim, e assim, eu deixei ele à vontade ali, mas tinha muita gente, e eu me distraí com as brincadeiras que estavam acontecendo, né, a gente brincando e tal, eu me distraí com aquilo, mas do nada eu me lembrei assim, Caleb, aonde está Caleb? E eu comecei da onde eu estava a procurar, olhar assim, procurar, e eu avistei Caleb de longe. Quando eu avistei Caleb, ele estava brincando com uma outra criança num lugar seguro. Aí eu tranquilizei meu coração. Na hora o Espírito ministrou no meu coração. Ele falou, minha filha, assim sou eu com você. Talvez você acha que você não está na minha presença, mas os meus olhos, eles não se desviam de você por um minuto. O Espírito Santo, ele fala com a gente em coisas simples. Às vezes, queridos, nós estamos obrigando os nossos filhos a vir para a igreja, enquanto que nós precisamos, na verdade, acessar o coração deles e entender aquilo que eles estão sentindo, aquilo que eles estão passando, as suas crises, os seus medos, as suas preocupações, os seus anseios. Às vezes a gente quer determinar coisas para os nossos filhos, e na verdade a gente precisa compreender, porque às vezes aquilo que ele está fazendo, a reação que ele está tendo, é porque ele não está compreendendo e fazendo uma leitura correta do cenário. Essa semana nós vivemos isso com Caleb, à mesa. A gente estava conversando sobre uma situação, e na conversa nós percebemos, eu e Jonelis, que ele não estava compreendendo bem uma situação, um conceito. E ali a gente pôde entender o coração dele e trazer clareza sobre aquilo que ele estava sentindo, sobre a percepção que ele estava tendo. Nós precisamos
acessar o coração dos nossos filhos e não apenas dizer que tem que ser assim e pronto, acabou. Queridos, se eles não têm em nós um lugar de confiança, se eles não têm confiança para se sentir seguro, amado, eles vão encontrar isso em outro lugar. E aqui, o celular está na mão deles. Eu não consigo, hoje eu não consigo tirar isso aqui da mão deles, mas eu limito. E toda vez que eles estão comigo, eles soltam uma batatinha do que eles viram no Instagram. Eu falei, misericórdia. Eu falei, Senhor. E às vezes a gente coloca isso aqui na mão dos nossos filhos para a gente ter paz. Para a gente poder fazer o que a gente quer fazer. E a gente está entregando os nossos filhos. Queridos, o Senhor nos chama a não viver um estilo de vida conforme esse mundo está ditando. Percebam que não tem a ver com pecado escandaloso. Embora a gente precise sondar a nossa mente e o coração, a gente precise hoje renunciar, se existe algum pecado, e nós trabalhamos sobre isso nos outros cultos, algum pecado que você ainda está preso, mas o que o Senhor Ele está nos levando hoje a entender é que existe um estilo de vida bíblico que a gente precisa adotar para a nossa vida e aprender a dizer não para aquilo que está sendo proposto para nós e não viver conforme o curso desse mundo e não viver sendo regido pelo sistema desse mundo, mas entender que eu preciso viver uma vida de disciplina, uma vida regrada, uma vida onde tudo que eu faço gira em torno de glorificar o nome de Deus. A forma como eu me relaciono, a forma como eu cuido da minha vida, da minha saúde, do meu corpo, os meus momentos com o Senhor, eu preciso. O Senhor nos chama à santidade e isso não é algo inalcançável. É tão simples que às vezes a gente nem dá crédito. É só obedecer. É só ter humildade para ouvir e obedecer. Se uma visão equivocada da espiritualidade é algo que faz a igreja perder a vitalidade, uma outra coisa que faz a igreja perder a vitalidade é afastar-se da palavra de Deus. Nós temos batido nessa tecla desde que nós começamos essa maratona nas cartas. E olha o que o versículo 3 diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Só poderiam receber vida de Deus se eles se voltassem para a palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, o Senhor, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. E nós precisamos deixar, através dessa palavra, que a gente seja vasculhado, que a gente seja remexido pelo Senhor. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, a gente vai perdendo o temor a Ele. E o que Jesus estava dizendo para essa igreja era: vocês perderam o temor a mim, vocês têm fama de estarem vivos, mas estão mortos porque vocês se afastaram da minha palavra. Lembre-se do que você já recebeu. Lembre-se. A igreja de Sardes estava completamente comprometida com o mundo. Satanás gosta de igreja assim. Ele não tinha problema com essa igreja porque essa igreja tinha se acomodado com a imoralidade e com o pecado. Essa igreja se tornou amiga do mundo. Olha o que Tiago 4:4 diz pra gente: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E quando o Senhor está falando aqui, chamando de adúltero, não está falando do pecado de adultério sexual, está falando sobre você renunciar e se permitir a acessar e ter relacionamento com outra fé, com outro Deus que não seja o seu Deus. É adulterar a sua fé,
é prostituir a sua fé. E o que o Senhor está falando, quando você se conforma demais com esse mundo, quando você se adapta demais à forma de vida desse mundo, você se torna meu inimigo, porque eu não tenho amizade com o mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando de pessoas, porque o Senhor ama todos. Eu estou falando de um sistema diabólico que vai o tempo todo querer nos distrair, nos entreter, para nos tirar do nosso foco, que é o Senhor. Nós precisamos estar atentos. Cuidado, querido. Pode assistir as séries, escolhe a série que você vai assistir, mas não fica todo o tempo que você tiver nisso, como se não houvesse amanhã. Maratonando séries e séries, mas não pega a Bíblia para ler. Cuidado. Cuidado, queridos. Quando caminhamos com Jesus, os nossos valores são todos regidos pela palavra. A forma como nós vivemos, nos relacionamos, fazemos negócio, administramos o nosso tempo, é tudo dedicado a Deus. Se o mundo não percebe isso, é porque a gente não está fazendo diferença alguma. Essa igreja mantinha um cristianismo inofensivo, um cristianismo morto. O Senhor nos chama a ser uma igreja viva e atuante. A igreja que tem que transformar a cidade, não a cidade transformar a igreja. Se nós carregamos a presença de Deus onde chegamos, nós precisamos transformar o ambiente. Vamos abandonar o cristianismo inofensivo. Agora, qual é a palavra de ordem para nós hoje? Existe um chamado de Deus para nós hoje: reaviva. E o que o Senhor nos chama a atenção hoje para a gente ser reavivado? São 3 palavras de ordem que o texto traz. A primeira palavra é desperta. O Senhor dá uma direção para a igreja e fala: desperta, igreja. Fique atento, igreja, desperta. Sardes se achava inabalável até o dia que Ciro encontrou os seus guardas dormindo. Tibério, anos depois, fez a mesma coisa, não aprendeu. Foi pego dormindo, dormiu de novo. Vigia, crente. Vigia. A igreja estava dormindo, assim como os vigias da cidade. Vocês percebem como que a gente precisa ter muito cuidado e se encher do Espírito, porque existe potestades espirituais do mal que regem esse mundo, e cada cidade, ela vive debaixo de uma. E se a gente não estiver conectado com o Espírito, a gente vai se conformar com o governo dessa potestade. Existia sobre essa cidade um histórico, uma potestade espiritual de letargia, de sono, de desânimo, de displicência. E essa igreja, ela estava vivendo exatamente essa realidade. 1 Pedro 5,8 diz para nós que a gente precisa estar vigilante, porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quais áreas da sua vida espiritual, meu irmão, estão adormecidas? Quais áreas você precisa de um despertamento espiritual? É a sua fé? Nós ouvimos sobre fé há algumas semanas. É a sua fé que está adormecida? É a sua vida devocional que está adormecida? É o seu critério de se separar desse mundo? Você está negociando com o pecado e a sua santificação, ela está ameaçada? Não confie demais na sua capacidade de resistir à tentação. Não confie demais em si. Cuidado onde você vai. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você acessa. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado. Vigia. Reconhecer os nossos limites não é fraqueza, mas é força. 2 Coríntios 12:10, Paulo diz: porque quando sou fraco é que sou forte. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas,
nós então ficamos atentos. E nós vigiamos para que a gente não caia, para que a gente não seja pego desprevenido. Nós precisamos estar atentos. Se a primeira palavra de ordem é desperta, a segunda palavra de ordem é fortaleça. Fortaleça aquilo que está para morrer. Veja que ainda não está morto, mas o Senhor está dando uma palavra: se fortaleça. Jesus diz para a igreja fortalecer o que estava para morrer. O que está morrendo na sua vida hoje? É o seu casamento? É o seu relacionamento com seus filhos? É o seu relacionamento com dinheiro? São as finanças da sua família? É a sua saúde física? É a sua saúde emocional? O que está morrendo na sua vida hoje, meu irmão? Sabe por quê? Porque a sua espiritualidade, ela reflete na sua vida. Se tem áreas da sua vida que estão morrendo, o Senhor está chamando a sua atenção. Desperta, se fortaleça, busca ajuda. Quando a gente está doente, a gente busca ajuda no médico. Talvez você vai precisar procurar pessoas para te ajudar, porque você está tão fraco que sozinho você não consegue. Se fortaleça, meu irmão. Nós precisamos despertar, nós precisamos fortalecer. E por último, a palavra de ordem é trocar as vestes. Nós precisamos trocar as nossas vestes. O Senhor viu um remanescente nessa igreja, que estavam vestidos de branco. E falar de vestes brancas para aquela cidade era algo que fazia muito sentido, porque aquela cidade, ela era conhecida pelo comércio e produção de pintura em tecidos. E naquele tempo, tecido tingido, tecido que não era branco, comunicava luxúria, comunicava poder, comunicava pecado. E o que Jesus está dizendo: olha, revista-se, troque as suas vestes, tira as vestes do pecado, tira as vestes da imoralidade, tira as vestes da indiferença, tira as vestes da letargia espiritual, tira as vestes do medo, tira as vestes que estão manchando a sua identidade, tira as vestes e coloca as vestes brancas. O Senhor, Ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja pura. E o Senhor, Ele está chamando a nossa atenção para que a gente purifique as nossas vestes. É necessário purificar as vestes, meu irmão. O Senhor não compactua com o pecado. É interessante como Deus é pedagógico, como Deus em tudo nos ensina. Os tecidos brancos representavam a simplicidade e a pureza. Jesus está dizendo: se vista hoje de simplicidade, se vista hoje de pureza, se vista hoje de humildade, se revista hoje. Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Ele veio ao mundo para nos ensinar a ser filho de Deus. Ele é o nosso modelo de perdão. Ele é o nosso modelo de santidade. Ele é o nosso modelo de generosidade. Ele é o nosso modelo de família. Ele é o nosso modelo de cristão, de filho de Deus. Jesus é o nosso modelo. Pastora, mas ele não tem pecado. Eu sou pecadora, mas ele é o nosso modelo. Não se conforme. Persiga isso. E quando você, meu irmão, não conseguir, existe a graça, porque Jesus é o nosso modelo gracioso. Ele sabe das nossas limitações, mas Ele acredita que a gente pode vencê-las. E se em algum momento nós falhamos, porque nós falhamos, Ele não nos condena, Ele não nos julga. Ele te diz: filho meu, vem para mim, porque eu quero te ajudar, eu quero limpar aí onde manchou. Eu quero limpar. O sangue de Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado. Nós precisamos nos encontrar como igreja, uma igreja viva,
Uma igreja que não apenas produz, uma igreja que não apenas realiza obras, mas uma igreja completamente tomada e governada pelo Espírito Santo de Deus. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. O texto diz que o Senhor virá como um ladrão da noite. Se os sentinelas chegaram naquela cidade e encontraram os guardas desprevenidos, Jesus está falando: olha, eu vou chegar como aqueles soldados do povo inimigo. Eu vou chegar como um ladrão da noite que você não espera. Quando você está vulnerável, dormindo, eu vou chegar nessa hora que você não espera. Por isso, esteja pronto hoje. Esteja pronto hoje. Nós não sabemos se Jesus virá durante esse culto, se Jesus virá na semana que vem, daqui a 10, 20, 30 anos. Nós não sabemos o dia que nós seremos convocados dessa terra. Por isso nós precisamos estar prontos hoje. O Senhor nos chama a não ficar cocheando numa vida dupla, numa vida de pecado, numa vida morna, numa vida sendo conduzida de qualquer maneira, vivendo, deixando a vida te levar. Mas o Senhor nos chama a nos posicionarmos numa vida de devoção, de santidade, de busca. Desperta, se fortaleça e troque as suas vestes em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor agora. E você tem a oportunidade hoje de fazer uma aliança com Deus, de clamar ao Senhor por reavivamento. O Senhor está hoje dizendo para você: meu filho, eu tenho uma vida diferente para você. Sai desse lugar de apatia, sai desse lugar de fracasso, sai desse lugar de tristeza, sai desse lugar de desesperança. Eu tenho vida para você, eu tenho uma vida nova para você. Se você hoje está aqui e precisa de um reavivamento, eu quero convidar você a se posicionar diante de Deus, seja ficando em pé no seu lugar, ouvindo aqui à frente. Mas se você não está conformado com a vida que você está vivendo hoje, e você precisa de um reavivamento, se posiciona agora diante de Deus e clame. Clame, se humilhe diante de Deus, quebranta o teu coração, visita esses lugares dos quais você precisa se arrepender agora com o Senhor e se reposicione em nome de Jesus.